Amém, irmãos? Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versículos. Que diz assim, versículo 1 e versículo 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. O livro de Josué, capítulo 1, trata de uma passagem bem conhecida. Uma passagem que a gente pode dizer que ela foi um marco na vida de Israel. Toda a trajetória de Moisés estava notória, estava patente, estava clara. Moisés foi o homem que foi levantado por Deus. Deus se manifesta para Moisés na sarça ardente. Moisés volta do deserto com a missão de levar o povo à terra da promessa. Deus tinha feito maravilhas, foi grande a operação de poder, de milagre, de maravilhas no decurso da vida de Moisés. Mas agora Israel viveria uma outra fase. Agora Israel estava encerrando o ciclo de Moisés. E era necessário para aqueles dias, para aquele tempo, Deus levantar alguém para dar continuidade àquela obra, porque Deus não é Deus de mesmice, nem é Deus que dependa. Deus é um Deus de novidade, mas não é um Deus que dependa para poder fazer. A Bíblia diz que Ele faz. A Bíblia diz que Ele é. A Bíblia diz que Ele tem. A Bíblia diz que Ele pode. A Bíblia diz que Ele manda. Então, quando a Bíblia diz tudo isso a respeito deste Deus, eu entendo que Ele precisar de mim, Ele precisar de você, Ele se utilizar de mim, Ele se utilizar de você, é um gesto de grande misericórdia e bondade. Porque vamos falar claramente, tem gente que sabe mais do que eu, tem gente que sabe mais do que você, tem gente que tem a capacidade, humanamente falando, de destaque. Mas o que me chama a atenção em Deus e nos seus projetos, é que Ele não mede como nós somos capazes de medir. É que Ele não avalia como nós somos capazes de avaliar. A prova disso é que quando, aleluia, Samuel vai à casa de Jessé o belemita, e Deus disse, vai lá, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Na casa de Jessé, para Jessé, só tinha filhos. Mas para Deus, dentro da casa de Jessé, já tinha um rei. Aleluia. Deus de projetos, Deus de plano, Deus de chamados. E agora, Israel se despedia de Moisés. Deus se revela e diz, Moisés, meu servo, é morto. A história dele terminou. Aleluia. A história dele terminou. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa, Josué. Levanta-te. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, Josué. A história do meu povo continua. Levanta-te. Deixa eu te dizer uma coisa, Josué. Ainda tem muita coisa para ser conquistada. Levanta-te. Oh, aleluia. O nome Josué, cujo significado é Deus é salvação, teve que ouvir da boca de Deus, levanta porque Moisés é morto, mas eu quero te chamar, eu quero te convocar, eu quero te alistar. E nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer, Deus é Deus de alistamento. Deus é Deus de escolha. Deus é Deus de chamado. Ai, a Deus.
Deus disse: levanta-te, porque eu agora quero que você se posicione juntamente com todo este povo, porque tem uma terra. Eu acho interessante as coisas de Deus. Observe que sempre que Deus tem um plano em trajeto, Deus não usa o verbo no passado e nem no futuro. Deus só usa o verbo logo no presente. Levanta-te, porque esta terra, ele não disse eu darei, ele disse eu dou aos filhos de Israel. Oh, aleluia. E se existe uma coisa que ninguém pode revogar, é quando Deus disse eu dou, está dado. Eu faço, está feito. Eu disse, está dito. Eu mando, está mandado. Eu abro, está aberto. Eu fecho, está fechado. Eu firo, está ferido. Eu mato, está morto. Mas se ele disser eu saro, está sarado. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Era um chamado para Josué. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia não diz, mas eu creio que Josué tremeu nas bases. Porque uma coisa é você suceder quem não foi bem. Mas suceder alguém que se saiu bem é desafiador. Por quê? Porque nunca faltam as comparações. Muita gente gosta de comparar. Com fulano era assim, com Beltrano é assim. Ah, que assévia. Mas o Deus que não aceita comparação, porque cada um ele tem uma habilidade e usa de uma forma. Ai, que assévia. E nesta noite Deus me trouxe para dizer, pode parar a comparação, porque é tempo de novidade de Deus. É tempo de renovo de Deus, é tempo de estratégia de Deus, é tempo de conquista de Deus. Não adiantava ninguém em Israel dizer, no tempo de Moisés era assim. A história de Moisés é de Moisés. A história de Josué é de Josué. Deus não é Deus de cópia. Ai, que assim. Rebato converte. Limite. Aí fica gente querendo copiar, querendo medir, querendo dizer assim. Acabe com isso. Esse tempo é passado. Moisés passou. Agora é o tempo de Josué. Mas Deus que conhece a nossa estrutura e que conhece o nosso perfil, Ele resolve preparar Josué para aquele desafio. Josué por si só já se sentia desafiado. Por quê? Porque por mais que Josué se esforçasse, ele jamais iria corresponder à altura do seu antecessor Moisés. Por quê, irmã Aparecida? Porque a história de Deus com Moisés é uma, a história de Deus com Josué é outra. Aleluia. Mas Deus, conhecendo que Josué precisava de garantias, diga comigo, quando Deus levanta, Ele dá garantias. Dá garantias. Aleluia. Não adianta achar que vai ser do seu jeito. Deus, quando levanta, Ele dá estratégia, Ele dá garantia, Ele dá capacidade, Ele dá renovo, Ele dá graça. Aí Deus resolve, pela sua bondade e misericórdia, dar uma garantia a Josué. E a garantia começa no versículo 5, do capítulo de número 1. Deus dá uma garantia a Josué dizendo, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, ele não disse assim, eu vou fazer do jeito que fiz com Moisés. Não, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, eu te dou uma garantia. Eu segurei o taco com Moisés, vou segurar o taco com você também.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Ninguém se susterá. O que significa susterá? Ninguém se sustentará. Ninguém irá se manter. Ninguém irá se sustentar. Ou seja, eu vou aniquilar resistências diante de você. Irmã Aparecida, Deus aniquila resistências. E como? E como? Porque Deus sabe que tem pessoas que têm dificuldade de aceitar Josué. Porque Deus sabe que tem pessoas que sempre vai comparar Josué com Moisés. Aí Deus disse, fica calmo. Aleluia. Glória a Deus. Fica calmo. Eu serei contigo todos os dias da tua vida. Eu não vou ser um mês, eu não vou ser uma semana, eu não vou ser algumas horas, eu não vou ser apenas alguns anos. Eu serei contigo todos os dias da tua vida. Oh, aleluia. A travessia do Jordão, aleluia, e a conquista das terras, seria um marco de desafios enfrentados por Josué. Moisés havia conquistado muita coisa, havia atravessado com o povo no deserto, havia atravessado com o povo no Mar Vermelho. Mas agora, não tinha Mar Vermelho, mas tinha Jordão. Aleluia, glória a Deus. Alguns desafios Deus permite para que a gente entenda quem Ele é na trajetória. Oh, aleluia. Quando Deus brada e diz no versículo de número 3 a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí o que me chama a atenção, Deus havia dito a Moisés que onde o povo dele colocasse a planta do pé daria. Aí Deus reafirma para Josué: do jeito que eu disse a Moisés, eu permaneço fiel para cumprir. Aonde pisar a planta do seu pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés. Interessante que era um período de conquista de território. E deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Sabe por que a gente não conquista mais? Porque a gente não ousa crer mais. Porque a gente não ousa orar mais. Porque a gente fica perdendo tempo com tanta coisinha que não leva a lugar nenhum. A gente fica perdendo tempo com tanta abobrinha. Mas nesta noite há uma trombeta que está ecoando. Raediviacé. E a trombeta que está ecoando é: não perca tempo, a terra para ser conquistada. Não percam tempo, há possessões para serem conquistadas. Deus quer ampliar vocês para a frente e para os lados. Deus quer fazê-los crescer. Deus brada para Josué no versículo 6 e diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Deus se refere a uma promessa que tinha dado a Moisés. Deus se refere a uma promessa que tinha dado aos pais. Aleluia. E talvez você diga: por que é que Deus vem trazendo tudo isso à tona? É porque você pode até muitas vezes esquecer do que Deus lhe prometeu. Você pode até achar que o que Ele prometeu caiu no mar do esquecimento. Você pode até achar que o que Ele falou não vai se cumprir. Mas se foi Ele que disse, cumpre-se o que Ele disse a Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você serve a um Deus que se lembra de tudo que Ele lhe prometeu lá atrás e ainda hoje. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que mais era desafiador para Josué naqueles dias era conservar a palavra na vida dele, na vida pessoal e na condução do povo.
Porque deixa eu dizer uma coisa. A gente é crente. Mas pense num povinho trabalhoso. Negócio não é fácil não, meu filho. Um negócio é tão difícil que Moisés, a Bíblia diz que aquele varão era muito manso, não é? Está escrito. Mas houve um dia que Moisés assim perdeu as estribeiras, chegou para Deus e disse: sou eu a ama, a babá. O que é ama? Babá. Sou eu a ama, a babá desse povo. Se Moisés diz para Deus, se colocando como lugar de babá, é porque tinha muito crente já naquela época agindo como criança. E tem crente que passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da casa do Senhor, com atitude de criança, com picuinha de criança, com besteirinha de criança. Deus nesta noite manda bradar, se alimente e cresça. Receba a fortaleza do céu. Acabe com essa besteira. Caminhe com garra de crente, força de crente, unção de crente, postura de crente. Ai, avasse. Josué tinha que cuidar da alma dele e da alma do povo. Trazer a palavra para a sua alma é uma coisa, mas você ficar... Porque tem gente, irmão, que você morre ensinando. Ensina, ensina, ensina. No outro ano está fazendo tudo do mesmo jeito. Aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro que certa feita eu fui pregar numa congregação lá na minha cidade. E fui pregar naquela congregação e Deus me deu uma palavra. E eu estava dentro do carro quando meu celular tocou. E quando eu atendi, era uma irmã. E ela disse: irmã Aparecida, irmã fulana, eu estou aqui para pedir à senhora um conselho, é porque a senhora pregou e tal. Irmã, é porque meu marido saiu de casa. E ela muito atribulada, meu marido saiu de casa. E eu tenho muitos anos já que eu sou crente, e a minha mãe é crente, mas é de outra denominação, e a minha mãe, ela trouxe um pastor lá na minha casa, e ele veio e marcou um dia de voltar na minha casa para fazer uma oração para meu marido voltar, mas ele disse que eu tenho que comprar uma trança de alho, eu tenho que comprar tantos quilos de sal grosso, porque ele vem fazer essa oração lá na minha casa, e eu estou... vou comprar até agora, próxima semana, e eu estou confiando que Deus vai fazer alguma coisa, mas hoje eu estava ouvindo a senhora pregando, e a senhora pregou que contra Jacó não vale adivinhação e nem encantamento, e aí eu estou ligando para a senhora, mas eu posso receber essa oração, não posso? Eu disse: quantos anos de crente você tem? Ela disse: 10 anos. Eu disse: você ligou para ouvir o que eu tenho para lhe dizer, não foi? Ela disse: foi, sim senhora. Então pronto, então se você ligou para ouvir o que eu tenho para dizer, então aguarda aí que lá vai. Como é que você com 10 anos de crente, dentro da igreja, ouvindo o evangelho, você ainda está crendo em história de trança de alho, de sal grosso? Esse camarada, ele não está querendo trazer seu marido não, ele está querendo é fazer um churrasco na sua casa. Manda ele bater em debandada. Vá para o Deus da Bíblia, vá para a Bíblia que tem o Deus que você crê e quem você serve. Pare de meninice, minha irmã. Pare de arrumação, deixa de frutica, levante a cabeça e vai orar, porque para Deus fazer milagre, não depende de sal grosso e nem de trança de alho. Ele é o Deus poderoso. Você está 10 anos dentro de uma igreja, acreditando em oração regada a trança de alho e sal grosso. Não aprendeu nada não. Vai passar mais 10 anos no jardim da infância. Tem crente que quer viver em jardim da infância. Tem crente que se tivesse uma ala para botar ele separado, o nome da ala dele seria berçário. Porque quer viver sendo carregado de chupetinha molhada no mel para botar na
a sua boca, pois nesta noite Deus me trouxe para dizer para você: cresça, se firme. Aí deva ser. Deus brada para Josué. E quando Deus brada para Josué, é dizendo assim: tu tem que conservar a palavra na tua vida e na vida deste povo. Esse povo tem que ser conduzido pela palavra. Versículo 7 e versículo 8, Deus diz para Josué: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aleluia. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado, aleluia, de fazer tudo conforme nele está escrito. Por quê? Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quem prospera caminho para que a gente ande prudentemente, aleluia, não é história de picuinha, não é história de carochinha, não é história de marabariz, não é história de campanha. Tem tanta campanha do amarra, do desamarra, do vai, do vem. Ei, faça uma campanha de ler Bíblia.